E aí, produção? Estamos ao vivo? Ô, rapaz, que alegria, que felicidade! A quarta-feira chegou. E por que eu estou tão feliz? Porque quarta-feira é dia de mais um episódio do projeto. Oxe, que danado é isso! E ainda falando na questão da felicidade, hoje no meu Instagram, a minha frase do dia foi: eu nasci para ser feliz e não ser normal. E aí quando eu falo de oxe, que danado é isso, é felicidade, é paixão, é amor, junta todos esses sentimentos e a gente fica aqui vibrando para que mais um episódio dê tudo certo. E hoje, rapaz, eu acredito que tem tudo para arrebentar a internet hoje. O convidado que a gente tem hoje, eu separei aqui um resumo da vida do convidado para que pudesse apresentá-lo da melhor maneira possível. O convidado é cearense de nascimento, mas eu acredito que pernambucano de coração. Prova disso é que ele já foi até imortalizado como um boneco de Olinda. Alô, Silvio Botelho. Então, na verdade, assim, ele é cearense de nascimento, do Crato, mas pernambucano de coração, com certeza. Cobriu Olimpíadas, cobriu Copas do Mundo, guerras, alô, Guerra das Malvinas. Ele foi o nosso enviado especial para cobrir esse conflito entre argentinos e ingleses. Mas eu acredito que a característica mais marcante dele do ponto de vista de jornalista, e aí eu falo como fã e uma pessoa que acompanha o trabalho dele, é com esse jornalismo aventura, né? Com um jornalismo especial, sempre envolvido e trazendo uma reportagem especial, na grande maioria das vezes associada à questão da natureza. De quem eu estou falando? Estou falando de Francisco José. Pois é, meus queridos, hoje o nosso convidado será Francisco José e a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que eu coloquei o título como Nadando com os Tubarões. Por que será que eu coloquei esse título, Nadando com os Tubarões? Porque o homem é mestre, o homem é fera em nadar com esses bichos. Mas a temática é como a importância da preparação de um profissional para enfrentar os desafios do mercado, né? Então eu vou deixar de embromar, eu vou deixar de enrolar aqui e vou chamar quem de fato interessa para essa nossa conversa, que é o nosso convidado, Francisco José. Produção, me ajuda aqui a convidar, a colocar nessa conversa o nosso convidado para a gente iniciar o quanto antes. Chamando. Opa. Então, em 1, 2, 3. Ok. Bom dia, Francisco. Bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde, já passamos da hora do almoço, tem razão, meio-dia Um grande e abraço alguns a minutos. todos. Boa tarde, Francisco. Que honra, que prazer tê-lo aqui no nosso projeto. Oxe, que danada é isso. Fiquei muito feliz quando a produção confirmou que você tinha aceitado de imediato esse nosso convite. Então, fico muito feliz que você esteja participando do nosso projeto. A satisfação é toda minha. Eu recebi o convite num encontro de contadores e eu não podia deixar de participar, que eu admiro muito essa classe. Excelente. Fazer uma menção aqui à minha sócia, companheira e produtora, Cleci Coelho, que foi e que lhe abordou, que fez essa captação. Então, foi ela que proporcionou Exatamente. esse nosso momento agora, fazer um agradecimento especial para ela. Uhum. Eu agradeço a todos que participaram daquela palestra que eu fiz. Isso. E estou à sua disposição. Excelente, Francisco. Assim, quem acompanha a tua carreira sabe que pela apresentação que eu fiz previamente, você já trilhou vários caminhos, né? Eu tava lendo um pouco sobre a tua história, e aí eu vi lá atrás, quando você iniciou nessa questão do jornalismo, e você foi inserido naquele contexto do jornalismo esportivo, né? Você foi, de alguma forma, jogado para narrar um jogo
estava lendo que você não tinha nem a prática, ainda a vivência de como narrar um jogo, mas assim como os outros trabalhos, você conseguiu desempenhar esse papel da melhor maneira possível. Mas o jornalismo que a gente mais associa à sua figura é aquele jornalismo aventura, com aquelas reportagens especiais, né? A gente sempre vê Francisco José nadando com tubarões, ou em alguma montanha, vendo aqui a questão dos gorilas, com alguma aldeia indígena nos confins da Amazônia. Então, você efetivamente sempre está envolvido e a gente tem sempre essa memória quando se fala de jornalismo aventura associada a essas duas grandes reportagens. Mas eu acredito, vendo de fora, que isso exige de você como profissional um preparo técnico muito grande, né? A questão do mergulho, das técnicas que efetivamente tem que estar envolvido ali para que efetivamente você possa realizar aquelas grandes reportagens. E aí eu te pergunto, como é que se dá essa tua preparação do ponto de vista técnico para que você possa realizar aquelas reportagens e de que maneira você enxerga que o profissional tem que estar constantemente se renovando para que possa atender às exigências do mercado? Para mergulho, é necessário realmente muito treinamento, você aprender toda a técnica do mergulho, fazer os cursos, curso técnico de mergulho, curso de caverna. Eu tenho todos esses cursos. Fui muito bem preparado, tenho professores maravilhosos. Começou com Randall Fonseca, Patrick, foram muitos, Werneck, que me ensinaram muito dessa profissão. E a partir daí vai a prática. Foi assim também que eu comecei na profissão, como repórter esportivo. Eu não entendia muito, mas com o tempo eu fui aprendendo. Em 1970, a empresa Jornal do Comércio me enviou como único representante da empresa para fazer a cobertura da Copa do Mundo no México, quando o Brasil foi tricampeão. E foi aí que eu abri o espaço para ser convidado pela Globo. Aqui no Recife é Globo mesmo, não é afiliada. E quando instalaram aqui o Globo Esporte e vieram os equipamentos para transmitir o programa e narrar os jogos de futebol, transmitir as partidas de futebol, eu fui convidado para entrar na Globo. Isso há 46 anos. E no primeiro dia, eu tive um problema sério, que foi esse que você citou. Me colocaram para narrar um jogo de futebol. E eu não fui preparado para isso. Isso é um dom. É como um cantor. Ele aprende a cantar, ele tem o dom de cantar. E o narrador é a mesma coisa. Ele tem o dom de falar de improviso, de acompanhar os lances da partida e tudo. E quando eu fui assinar minha carteira no primeiro dia na Globo, perguntei quando eu vou começar. Eles disseram, hoje. Eu falei, mas hoje? Nós estamos de tarde. Se você vai narrar o jogo entre São Paulo e Santa Cruz, o campeonato nacional. Eu disse, mas eu não sou narrador, eu nunca fiz isso, nunca trabalhei em rádio, só trabalhei em jornal, eu não sei fazer isso. Não, mas vai aprendendo. Eu falei, mas aprendendo assim, sem um treinamento, sem nada, chegar, e disseram, E lá para as 10 horas da noite, 9h30 da noite, eu ouvi alguém falando no corredor, cadê o cara que vai narrar o jogo? E o cara era eu. E aí ele disse, vem para a cabine, você vai narrar em off-tube. Eu falei, o que é off-tube? Ele disse, é dentro de uma cabine, vendo a partida. Você conhece os jogadores? Eu desconheço os jogadores. Isso eu sabia, mas narrar a partida. E aí eu comecei a imaginar como o Luciano do Vale, que era meu ídolo na época, Galvão Bueno, faziam a narração. E tentei levar aquilo à frente. Mas tinha um problema. Como é que eu sei, dentro de uma cabine, que eu tenho que começar a falar? Ele disse, quando essa luz vermelha acender aqui no ar. E eu saí falando, devo ter falado um monte de besteiras, mas como eu achava que estava muito tarde já,
pouca gente devia estar vendo, mas era o contrário. O Santa Cruz é o clube mais popular daqui da região, e tinha muita gente vendo, mas, de repente, o São Paulo, pressionando, chutou uma bola na trave. E aí eu apavorei, na trave. E se fosse gol? Como era que eu ia gritar gol se eu não sabia fazer isso? Tinha que ter uma entoação, tudo. Sei que terminou a partida 0-0, graças a Deus. Aí veio o mesmo funcionário, o Jobinho, e disse, agora vai para o estúdio para chamar os outros jogos. E aí eu entrei e vi pela primeira vez a câmera da Globo na minha frente, uma iluminação pesada, não é como hoje, tinha que ligar o ar-condicionado para não interferir no áudio. E eu disse, como é que eu chamo um gol em outro estado? Ele disse, não, está aqui a relação. Você chama o gol no Maracanã, você tem uma ideia, gol de Rivelino, 1-0 para o Fluminense. Rivelino ainda jogava no Fluminense. E eu saí, na hora que cheguei, a luz acendeu, eu disse, agora vamos ver o gol do Maracanã, Rivelino, 1-0. E aí entrou o gol lá do Beira-Rio, tudo. Eu falei, mas esse não é o gol do Maracanã, do Beira-Rio. Aí chamei o do Beira-Rio, chamei o do Cruzeiro, em Belo Horizonte, e entrou o primeiro, tudo errado. Não deu nada certo. No dia seguinte, eu fui lá e disse, olha, não dá para mim, eu não sei fazer isso, televisão não é a minha praia. E o gerente daquela época, que tinha transmitido o convite de Armando Nogueira para eu ficar trabalhando no esporte, ser o primeiro apresentador do Globo Esporte, numa época que não tinha teleprompter, tinha que ler. Era horrível, porque eu não fui treinado para isso. Sempre hoje, quando começa, faz o curso de comunicação, treina, faz projetos pilotos. Naquela época não foi nada. Eu cheguei no dia e no mesmo dia tive que trabalhar. Então eu lhe disse, você vai ficar porque ninguém aqui chega sabendo. Então você vai aprender. E eu estou até hoje aprendendo. Cada reportagem é uma nova lição. Isso, que história gostosa. Que história excelente que você nos trouxe agora. E a gente pode absorver muito a partir dessa história, né? Você, como profissional renomado que é hoje, enfatiza a importância do profissional estar sempre buscando novos conhecimentos, buscando a atualização para que efetivamente esteja sempre preparado para a próxima oportunidade que virá. E ressalta um outro ponto importante, que é a questão da prática, do fazer, né? A gente sempre busca esse conhecimento teórico, esse conhecimento conceitual, mas o fazer também é muito importante para que efetivamente você vá se apropriando de particularidades, como qual a entonação de um gol. Você disse aí que, graças a Deus, o placar foi 0-0. Chegou a criar algum bordão, não? Algum bordão seu que não, nenhum. Esse foi o primeiro e único jogo que eu narrei, porque depois veio o J. Raposo, que narrava os jogos e eu comentava e apresentava o esporte. Então, ao longo do tempo, eu fui mudando de setores. Eu passei por todas as etapas do jornalismo. Jornalismo investigativo, jornalismo policial, jornalismo do dia a dia, de sair para fazer um buraco de rua, de cobrir carnaval, de procurar mostrar o inusitado, porque nessa época não havia repórter de rede no Nordeste. Eu fui o primeiro e durante 8 anos só tinha eu autorizado a entrar no Jornal Nacional e no Fantástico. Então, eu tive a oportunidade de mostrar de forma inédita o Nordeste e depois a Amazônia para o Brasil. E aí comecei fazendo reportagens sobre a seca, num período em que era revoltante se ver o que acontecia no sertão. Era o maior índice de mortalidade infantil do planeta, era o Nordeste, no início da década de 70. E eu fazia essas reportagens constantemente denunciando a exploração dos políticos, trocando água pelo voto, era o voto do carro-pipa, formando currais
eleitorais e levando as pessoas feito bois para votar. Tinha o voto de cabresto, quando aquele era levado pelo cabo eleitoral, e tudo isso eu consegui mostrar. Entrei em fila para vender voto, para comprar o voto. Lá naquela fila eu entrei com a câmera escondida, de longe, com o microfone escondido, e na hora que cheguei, disse: o senhor está pagando quanto por um voto? E ele nem levantou a cabeça, era o pai do prefeito da cidade. Eu vou citar a cidade de Salgueiro. E eu disse: o senhor está pagando quanto pelo voto? Ele disse: R$50, ou 50 cruzeiros na época, o valor da época. E aí eu falei, disse: o senhor não tem vergonha de estar comprando voto em plena eleição, na reabertura da democracia no Brasil? Ele levantou a cabeça, acho que reconheceu minha voz, apavorou, escondeu o dinheiro, tudo, mas a matéria foi completa, já estava feita. E muitas outras reportagens, eu mostrei o lado bom também, descobri Fernando de Noronha, que ninguém conhecia, e eu fiz dezenas de reportagens, 5 Globo Repórteres em Fernando de Noronha. No último, que foi no aniversário, no aniversário dos 500 anos de Fernando de Noronha, a diretora do Globo Repórter, Silvia Saião, disse, eu pedi para fazer de novo, ela disse: não, Chico, não é possível fazer 5 programas numa ilha daquele tamanho. Se eu faço tudo diferente, vamos lá que a gente faz. E fiz. Mostrar o espetáculo de Nova Jerusalém, 20 anos seguidos. O Galo da Madrugada, no primeiro programa que eu fiz, tinham 74 pessoas. No dia do primeiro desfile do Galo, 74 pessoas. Então, durante 40 anos, eu mostrei o Galo da Madrugada no Jornal Nacional. Todo sábado, Galo da Madrugada. Como toda quarta-feira, tinha também o Bacalhau do Batata. Tinha os desfiles em Olinda, o desfile em Recife, as praias, a rivalidade de Campina Grande e Caruaru, no São João, mostrando que era a festa nossa folclórica mais importante. E aí eu criei essa rivalidade, quem é o melhor? E cada ano eles se esmeravam para ser o melhor. Como foi também no Carnaval do Recife Antigo. Antes não tinha ninguém. Nós começamos a mostrar a beleza do desfile dos blocos líricos, o maracatu, passando no meio da multidão já, pela Rua do Bom Jesus, a rua toda decorada. Quer dizer, era muita beleza mostrada na televisão. Por isso o Carnaval daqui se destacou tanto da insistência da televisão em mostrar a beleza do Carnaval. Mostrei o lado ruim, que foi a seca, fiz denúncias como o escândalo da mandioca e muitos outros que tiveram aqui, envolvendo políticos, envolvendo até policiais militares. Um oficial da Polícia Militar mataram o procurador da República que estava dando continuidade àquela denúncia. A guerra entre as famílias em Exu, em Floresta, tudo isso era o trabalho que eu fazia normalmente no dia a dia, até que passei a fazer as reportagens de natureza. E o meu sonho era trabalhar no Globo Repórter. O Globo Repórter é a maior reportagem da televisão brasileira. Quem faz uma reportagem de 2, 3 minutos, 4 minutos, na época, entrava com muito tempo no Jornal Nacional, vamos fazer uma reportagem de 40 minutos, vamos mostrar pela primeira vez o delta do Parnaíba, vamos mostrar os lençóis maranhenses, que pela primeira vez eu chamei do grande deserto nordestino, a Serra da Capivara, que além de se tornar parque nacional, se tornou patrimônio mundial da humanidade pela Unesco, e saí andando pelo Nordeste, fazendo tudo que encontrava, mostrando a natureza nordestina, mostrando a beleza da nossa região. Isso. Assim, não, a sua carreira ela é emblemática. Assim. Você botou o dedo na ferida quando efetivamente precisou, né? Como você citou, por exemplo, a época em que você cobriu a seca na época da ditadura, não se podia nem falar de fome, mas uma imagem era mais representativa que 1000 palavras, e em contrapartida... A palavra fome era proibida. Eu não podia usar a palavra fome.
Mas eu não Exatamente. precisava. Eu mostrava o fogão a lenha, que não era aceso Isso. há 10 dias. Precisava dizer mais alguma coisa? A figura Não. das crianças, aquele olhar de quem quer um alimento, que a mãe não tem nem condições de amamentar. Morriam muitas Exatamente. crianças. E eu acompanhei. Uma das reportagens foi Os Anjinhos da Seca, porque eu cheguei no hospital em Oricuri e perguntei, morreu alguém de ontem para hoje? Morreu uma criança. E já levaram o corpo para a zona rural? Não, a ambulância vai sair agora. Eu segui a ambulância, lá estava um senhor de idade cavando uma cova para enterrar aquela criança. E aí eu entrevistei, disse, o senhor vai enterrar a criança aqui mesmo, ao lado da casa? Ele disse, aqui é o terceiro anjinho que eu enterro nos últimos 2 meses. Em 2 meses, 3 crianças da família dele tinham morrido. E estava ali só a cova rasa e uma cruz. As crianças eram enterradas sem nome, sem identidade, recém-nascidas, e o símbolo era uma cruz em cima de uma cova rasa. Era assim que se fazia. A mulher que tinha 10 filhos e tinha que sair para trabalhar numa frente de serviço, essa matéria foi marcante. E aí até mudou um pouco a situação do nordestino, porque a Globo assumiu que tinha que fazer alguma coisa a mais, além de denunciar, já que o governo não estava fazendo nada, que tomássemos uma iniciativa. Então, contratou professores das universidades do Nordeste e, durante 6 meses, eles ficaram a serviço da Globo nas comunidades da seca, estudando quais seriam as soluções. Foi aí que saiu a ideia de colocar aquelas bicas e criar as cisternas, porque quando chove, chove muito, mas chove pouco Isso. em relação ao resto do ano. E aí eles aproveitavam aquela água. O carro-pipa, que já existia, mas era muito pouco, houve uma campanha e foi melhorando a situação. As estradas não eram asfaltadas. Você imagine ir para Petrolina pela BR-232 no início e depois mudando de estrada, sem a estrada ser asfaltada. Era 2 dias para chegar ao sertão. Eu mandava as reportagens parando os ônibus que vinham do Piauí, que vinham do Alto Sertão, tudo para entregar o malote para eles, dar um dinheiro para o motorista, pegar o nome dele, a placa do carro, e a hora que ele ia chegar na rodoviária, que ainda era no centro do Recife, ali no Cais Estelita, e mandar um motoqueiro ir esperar e apanhar a reportagem, ainda em película, para revelar e editar e ir para o Jornal Nacional. Era um sufoco. Eu atravessei ao longo período, eu acompanhei o desenvolvimento tecnológico da televisão. Isso. Quando eu entrei, Exatamente. eram câmeras e película, a imagem nos primeiros meses ainda preto e branco, e depois foi evoluindo e foram chegando os discos, as fitas, até esse momento atual, que muitas vezes está se fazendo matéria com celular, com a ajuda até do telespectador que manda os vídeos para lá, com a ajuda da câmera nos postes, que não tinha nada disso. Matéria investigativa, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Você tinha que botar a cara e ir fazer. Era um pouco difícil para fazer. Isso. Meu Deus, é uma história linda, sem sombra de dúvida. E uma das questões que me chama bastante atenção acompanhando a tua carreira é que as pessoas têm muito respeito pelo teu trabalho e pelo que ele representa, né? Sem sombra de dúvidas. E aí eu não estou falando só de pessoas do meio, eu estou falando de parceiros, do público em geral. Para mim é algo muito representativo, esse respeito pelo teu trabalho e pela pessoa do Francisco José. E aí eu te pergunto, na tua opinião, qual a importância de fato de você estabelecer esses vínculos, essas parcerias para que efetivamente você alcance um nível de profissionalismo, de respeito, de representatividade como você alcançou? A seriedade é a base de tudo. Você tem que fazer um trabalho sério, nunca mentir.
um compromisso com a verdade, para que você possa voltar sempre aos mesmos lugares e as pessoas reconhecerem o trabalho que você fez, admirarem o seu trabalho e respeitarem o seu trabalho. Porque se você vai fazer uma reportagem e falta com a verdade ou usa meias verdades, você começa a ser desacreditado pela sua própria equipe. O cara que está te filmando, não é isso que você está falando. Não aconteceu isso. Então, eu sempre tive o trabalho de equipe em primeiro lugar, porque um repórter não faz sozinho uma reportagem. Eu escrevi um livro aos 40 anos no ar e dediquei às equipes que trabalham comigo viajando o mundo todo. Eu dediquei aos repórteres cinematográficos que gravam as imagens que são a razão da televisão existir. Sem imagens, sem o trabalho deles, não tinha televisão. Televisão depende de imagens. A reportagem depende de imagens. Eu entrevistar alguém ou falar diante da câmera depende de alguém que esteja operando o áudio, que aquele microfone funcione para que dê tudo certo. Tem que alguém estar iluminando. E eu tenho um exemplo que eu uso sempre quando falo nas universidades, em turmas de jornalismo, que no Batomushi, a Marinha não queria permitir que eu pulasse na água para filmar o Batomushi embaixo d'água. A minha pauta era mostrar o Batomushi no dia que ele afundou à noite. No dia seguinte, dia 1º de janeiro, eu estava lá para mostrar o Batomushi. E aí a Marinha proibiu. Não pode te sair com o barco daqui. Eu e o cinegrafista nos equipamos, viemos. Na hora que passou, eu tinha visto que um bombeiro tinha saído do fundo do mar ao lado de uma boia. Eu disse, aquela boia deve estar amarrada no Batomushi. Então passa com o barco perto, como se estivesse indo embora, e nós vamos pular na água e vamos fazer a matéria. Quando eu gravei tudo lá embaixo e ele veio para o barco para prender o barco, tudo que já tinha mandado sair dali, que era proibido mergulhar, tudo, eu disse, quem proibiu? Disse a Marinha. Disse, mas eu sou jornalista, a imprensa tem poder e a Constituição nos permite fazer esse trabalho, nos permite mostrar a realidade dos fatos. E é isso que nós estamos mostrando. É isso que mostramos a imagem para ele, ele ficou admirado e concordou comigo. E aí eu fui embora. Quando eu cheguei na Marina da Glória, estava um motoqueiro para pegar a minha fita e levar para a Globo. Aí ele disse, Chico, não vai dar tempo, está muito em cima. Eu falei, eu vou atrás. Liga a moto e vamos embora. Entrei na Globo correndo, com roupa de banho, com a roupa de mergulho, todo molhado ainda. Fui para a ilha de edição, saiu todo mundo da ilha, ficou só eu e o editor. Está na ordem, vai colocando aí que eu narrei o que eu vi lá embaixo. Aí, editor, chegou já para Cid Moreira, no bloco anterior ao último, quando ele, no intervalo, está garantido que tinha a matéria, porque eles não acreditavam que a gente pudesse fazer aquilo. Era a primeira reportagem de mergulho, tudo. E nós vimos, na hora que eu entreguei a matéria, o motoqueiro foi atrás de mim. E nós fomos para o núcleo de reportagens especiais, onde eu trabalhava. Abri a porta, entramos, ligamos a televisão e ficamos vendo a matéria. Foi a última matéria. O Cid Moreira, com aquele vozeirão, dizendo, a seguir, vamos ver o Batomushi no fundo da Baía da Guanabara. Imagens inéditas, aquela coisa, né, que prende a atenção da pessoa. E aí entrou a matéria e o motoqueiro vibrou, ele pulava, dizia, nossa, matéria ficou arretada, ficou maravilhosa, que matéria linda. Aí, nossa matéria era dele também, porque se ele não me levasse para parte lá, daquilo, não tinha matéria. A matéria ia entrar no dia seguinte, ou ia entrar à noite. Então, o trabalho de equipe é fundamental. E os meus melhores amigos, fora a minha família, são esses que trabalham comigo, que viajaram o mundo todo comigo. Eu fui ao extremo norte, conviver com os esquimós, fui ao extremo sul, fazer os pinguins, fui aos 5 continentes, mergulhei nos 7 mares, sempre com alguém. Eu levo, quando tem mergulho, eu levo de Fernando de Noronha, que são os melhores mergulhadores, são os que sabem filmar melhor. Então, se tornam como se fosse a minha família.
E aí você, Isso. amanhã eu vou receber o título de cidadão recifense. E todos eles estão ligando, até mesmo os que já saíram da Globo. Eu vou lá, eu quero lá dar um abraço, tudo. Eles são testemunhas do trabalho sério que eu faço. Isso. Excelente. Você tocou no exemplo do motoqueiro em relação à reportagem do Batomushi. Ela é bem emblemática, porque da forma como você lidou, como você envolveu a todos, no sentido de atingir o propósito, o objetivo final, que era levar a matéria para o Jornal Nacional, ele se sentiu parte daquilo. Claro, Né? e ele tinha A ideia de parte, pertencimento. a Né? parte dele foi importantíssima. Quando ele Exatamente. atravessou o túnel Rebouças, driblando os carros a uma velocidade incrível, foi muito mais adrenalina do que ele descer do Batomushi e ao fundo entrar ainda com corpos dentro do Batomushi. Tudo foi adrenalina total. Se não fosse ele, não tinha matéria. Excelente. Sem sombra de dúvida, é um insight, é uma ideia que muitas vezes a gente no dia a dia foge, né? A gente fica focando só no eu, no sentido de trazer a visibilidade para si, mas percebe que é tão importante quanto você envolver os outros. E como você colocou muito bem no seu caso específico, não existiria matéria se não houvesse imagens, a captação do som, alguém que levasse de um ponto a outro. Então, dentro dessa questão de se desenvolver como profissional, pensar no outro, estabelecer parcerias, estabelecer vínculos, essa rede de contatos, que hoje o pessoal chama de network, né? O nome é o termo mais utilizado, é de extrema importância. E aí, pegando essas questões que você colocou lá no teu Instagram, você tem uma frase que diz que você é apaixonado por imagens, por reportagens da natureza, e eu queria me apropriar desse termo paixão. Né? A gente tratou especificamente de algumas questões objetivas do ponto de vista do crescimento profissional, mas essa questão mais subjetiva como paixão, como é que você acredita que o fato da pessoa ter paixão, dedicação, empenho, amor naquilo que faz ou no seu propósito, vai fazer com que efetivamente ela decole naquilo que ela pretende fazer na vida? Olha, eu considero que a paixão é fundamental, mas existe uma coisa ainda mais importante, que é a superação. Você tem que vestir a camisa da empresa onde você trabalha. Eu fui demitido da Globo depois de 46 anos. Eu continuo vestindo a camisa. Seria incoerente eu ficar 46 anos numa empresa e sair falando mal dela. Eu consegui as maiores oportunidades que um jornalista pode receber nessa empresa. Por que agora eu vou deixar de fazer isso? E as minhas pautas são todas pautas de superação. Chico, vai fazer os Dragões de Komodo, mas você tem que entrar na ilha. Tem que ficar... Nós conseguimos 5 dias lá dentro. Autorização de 3 ministérios. Levou 6 meses para se conseguir que você vá para lá. Mas o dragão de Komodo, para quem não conhece, é o maior lagarto que existe no planeta, extremamente agressivo e extremamente venenoso. Eles devoraram um fotógrafo, que me parece que um fotógrafo suíço, tem a cruz no meio, no alto quando nós fomos até a cruz, e ele acampou, o que é uma temeridade. Você nunca deve acampar ali dentro. Você tem que ficar na palafita, no acampamento onde estão os funcionários daquele lugar. E aí ele acampou, eles devoraram o fotógrafo, só restou os óculos e as máquinas fotográficas. Comeram até as botas. Então é um bicho pavoroso, muito feio. Eu mostro vídeos nas palestras que faço, até tive no programa de Bial, e ele dizia, tudo que ele diz, ele mostra. E tudo que eu estou falando aqui, eu tenho vídeo que comprovam, e nas palestras que eu faço, sempre eu mostro os vídeos. Eu saio para ir ao alto das montanhas de Ruanda e Uganda para mostrar os gorilas, numa época em que eles ainda atacavam as pessoas, porque ele via o ser humano como predador dele. Eles eram mortos, eram caçados pelos guerrilheiros que ocuparam as montanhas durante a Guerra Civil.
eles se alimentavam dos gorilas. Os filhotes eram recolhidos para serem vendidos no tráfico. Então, o homem era o predador dele. E nós fomos para lá para fazer aquilo. Tinha que chegar 2 pessoas só, eu, cinegrafista, e 2 guias, numa expedição de 10 pessoas, onde as outras ficavam um pouco afastadas. Nesse caso, subiu conosco a produtora Ana Flor. Quem vê aquela mulher linda na Globo News fazendo comentários maravilhosos, ela morava na África, no Quênia. É casada com um diplomata. E, como jornalista, a Globo contratou para que ela fizesse a produção. E ela disse, eu quero ir junto. E foi uma coragem impressionante de chegar até lá. Fotografou, fez as fotografias que ela queria, a matéria que ela também queria fazer. Então, são pautas que não são convencionais. Não é você ir fazer um stand-up ali na frente, não é você fazer uma matéria aqui perto. Os tubarões que matam aqui no Recife, a espécie é tigre, é um tubarão considerado agressivo, mas você não pode mostrá-lo aqui porque a água é turva. É tanto que ele ataca porque não vê. Ele é atraído pelos movimentos de perna ou de braço ou de alguém que está tomando banho na coisa. Ele vem e ataca porque está faminto. Eles estão sempre famintos. Então, a ideia era mostrar o tubarão-tigre. Tubarão que chega a 4 metros de altura, 4 metros de comprimento. São grandes. Quem tiver curiosidade de ver, é só entrar na minha página no Instagram, que é @Chico José de Brito, e ver, tem muitas fotografias com esse tubarão lá. E você sair daqui, e eu fiz isso muitas vezes, fui para o Pacífico, fui para o Índico, procurar grandes tubarões. Eu fui atrás dos grandes animais do planeta, mergulhar com as baleias do Ártico. Então, tudo isso são coisas difíceis de fazer, que a gente tem medo de ir. Todo ser humano tem medo, mas você tem que vencer o medo. Você atravessa o Oceano Atlântico para chegar ao Índico, para ir para uma caverna de tubarões, onde tem tubarões grandes, tubarões com os dentes para fora, e saber que ali também tem o tubarão branco e que você pode ser atacado. Então, há uma expectativa muito grande. E se você correr, o bicho pega. Não adianta ter medo. Depois que pula na água, você está no ambiente deles. Você é o invasor. Ele vai te considerar ou não um predador, ou ele vai te achar que você pode ser alimento para ele. Isso é raro, porque o ser humano não é alimento de tubarão. Quem criou isso foi o cinema e a televisão. O hipopótamo mata 3.000 pessoas por ano. Mas ninguém não entra no Jornal Nacional que o hipopótamo virou uma canoa e matou. Mas por que eles fazem isso, se eles são herbívoros? Eles fazem porque o barco invade a área deles, onde eles estão com filhotes. Então, ele considera que aquele é um invasor, um predador. Vira, dá uma mordida e larga, e mata. O tubarão mata em torno de 40, 50 pessoas por ano no mundo todo. Então, a abelha mata mais do que o tubarão. Então, não é aquele predador que se diz. Eu, às vezes, chego com imagem, com fotografia, e digo, você é corajoso. Eu disse, esse tubarão não ataca. Esse tubarão, recentemente, no programa que entrou no mês passado, eu entrei no Atol das Rocas pela Rota dos Tubarões. E entrei, um passou por baixo de mim. Mas é um tubarão de uma espécie que não é agressiva, não é um tigre. Se fosse um tigre, podia ver as pernas batendo para entrar e atacar. Mas não é assim. Eu procuro desmistificar também isso. E pelas fotografias você vê. Ele vem para cima, eu afasto com a câmera, ele sai. Eu afasto até com a mão. Na matéria eu mostro, afastando com a mão e filmando com a outra. Então, são matérias não convencionais. São matérias que requerem muito força de vontade, que você tem que ter superação para fazer. É difícil? Mas as melhores matérias, pelo menos nessa área de meio ambiente, são as matérias difíceis de fazer. Subir o pico da neblina, como a Sônia Bride fez domingo passado,
Eu sei o que é isso, porque eu fui o primeiro a subir lá. É terrível, é cansativo, você não sente as pernas. Eu estava conversando com ela, ela dizia, eu tinha medo de escorregar, e você escorrega mesmo, e o abismo está do seu lado. Ela subiu com os Yanomami, que dão uma certa garantia. Eu subi com o Exército para trocar a bandeira do Brasil, que lá é o topo do Brasil. Então, são matérias difíceis de fazer. Vulcões. Perdi a conta dos vulcões que nós já fizemos. Tem até uma história interessante, quando nós estávamos indo para a Olimpíada de Seul. Era um Boeing, era um Jumbo, avião grande, ainda podia filmar, isso foi em 88, e um grupo da Globo foi todo lá para trás do avião para fumar, para tomar cafezinho, acordaram cedo e estavam passando a Cordilheira dos Andes para fazer uma escala na Cidade do México, abastecer e seguir dali mais 12 horas de voo até chegar a Seul. E um dos nossos companheiros olhou pela janela e viu, disse, eita, que coisa impressionante, 2 montanhas cobertas de gelo, olha só. Aí eu me estiquei todo, porque estava do outro lado para ver. Então, quando ele chamou, ele me viu, nessa época faziam muito bullying comigo na Globo, por causa do meu sotaque. E eu não ligava, eu respondia à altura, e esse foi um exemplo. Então ele olhou e fez, Chico José, bichinho, vem ver uma montanha coberta de gelo que não tem lá no Nordeste. Eu levantei e fui ver, por curiosidade. Quando eu olhei, eu falei, idiota, isso não são 2 montanhas cobertas de gelo, isso são 2 vulcões, o Stacígal e o Popocatépetl. Ô Kleber Esquerdini, fala para esse cara que a gente já subiu esses vulcões. Quer dizer, no meio do nada, o cara perdeu a grande chance de ficar calado e o bullying foi ao contrário. Exatamente. A viagem toda, o bullying em cima dele, porque escolheu o cara errado para fazer a palhaçada dele. E é um grande amigo meu. Francisco José, a palavra que resume o nosso bate-papo é gratidão. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por todo o conhecimento, obrigado pelas histórias impagáveis que você colocou para a gente aqui agora. Então, a palavra é gratidão. Muito obrigado pela tua disponibilidade e por ter participado do nosso projeto. Oxe, que danado é isso? Eu que agradeço. Na realidade, eu sou um contador de histórias. A minha filha mais velha, Mariane Brito, que foi jornalista também, hoje mora na Espanha, ela diz, pai, você conta muita história. E eu sou um contador de histórias. É tanto que escrevi um livro sobre essas histórias. Agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Obrigado, forte abraço. Valeu.